Boa tarde, nação rubro-negra. Alô, torcedor chavante. Vamos dar início aqui na sala de imprensa. Sérgio Cabral, a coletiva pré-jogo do nosso técnico Marcelo Caranhato. Já com os companheiros de imprensa, TV Chavante abrindo a coletiva. E antes de começar a perguntar para o Marcelo, uma informação importante para o nosso torcedor. A direção atendeu o pedido do nosso torcedor, já fez a promoção do ingresso a R$20, mais 1 quilo de alimento não perecível até o meio-dia de hoje, e agora a varrer R$30 o valor do ingresso, mesmo no domingo, no dia do jogo. Então, torcedor chavante que vier aqui no clube, vier amanhã aqui na Central de Sócios, vier no estádio Bento Freitas no domingo, R$30 o valor do ingresso de arquibancada, valor de inteira. Portanto, é para lotar o Bento Freitas. Bom, Marcelo, partindo daí já, né? Certamente teremos casa cheia no próximo domingo. Essa decisão contra o Concórdia, lembrar que o Brasil não está classificado ainda, não é nada fácil, o Brasil está buscando uma classificação, assim como o Concórdia. Desde a tua chegada, no Brasil, na última colocação, a cada jogo foi uma decisão para ti e para esse grupo de jogadores. E agora decisão que vai valer a vaga à próxima fase do Campeonato Brasileiro. Queria que tu falasse sobre como é que você está projetando essa decisão do próximo domingo. Mais do que nunca, esses guerreiros sob o teu comando, a diretoria trabalhando muito forte, enaltecer o trabalho de todos para que o Brasil pudesse chegar nessa última rodada, ainda buscando uma vaga à próxima fase do Campeonato Nacional. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, desde a minha chegada, né, a gente trabalhou jogo a jogo. Naquele momento a gente procurava uma retomada dentro da competição. Não era nada fácil, estava muito distante a classificação naquele momento. Mas a gente nunca colocou em xeque ou desconfiou do nosso trabalho, né? Principalmente o trabalho dos atletas, que a cada jogo, a cada decisão, eles foram se superando, né? A gente sabe das dificuldades que encontrou no caminho, mas a gente foi fazendo grandes jogos, foi adquirindo confiança na competição, os resultados esportivos ajudaram bastante, né? E a gente chegou até aqui. Mas a gente precisa lembrar que ainda falta um caminho a ser percorrido, né? E uma coisa que nós não podemos esquecer também, que a gente fez muita força para chegar aqui, muita dedicação, muita entrega de todos. Então o jogo de domingo é para validar tudo isso, Então a importância do jogo, numa competição tão equilibrada como essa, né, a gente precisa estar muito concentrado, né, saber que os detalhes vão fazer a diferença. Um jogo como esse, ele tem um elemento a mais, que é o da tensão, da pressão, né? O atleta, ele entra em campo sabendo que um erro ou um acerto pode definir um confronto contra um adversário direto e automaticamente a classificação, né? Boa tarde, Caranhato. Gabriel Mota, da Rádio Universidade. Professor, queria que tu falasse um pouco como é que está a preparação para esse jogo de domingo, né? Lembrando que o Brasil vencendo, ele confirma essa classificação para a próxima fase. Queria que tu falasse também o quão é difícil manter esse nível alto, né? Mesmo o Brasil tendo um elenco reduzido, agora mesmo perdeu mais um zagueiro, o Adriel. Queria também saber como é que está a questão do Holstein, do Charopem, se eles ainda podem voltar, uma possível classificação do Brasil, se o Brasil vai poder contar com esses jogadores. Na verdade, essa semana nós tínhamos uma prioridade que era recuperar esses atletas fisicamente, né? Foi um excesso de jogos, excesso de viagem e eles, a gente com pouco atleta, né, um elenco bem enxuto, e aí você acaba sobrecarregando também esses jogadores que vêm tendo uma minutagem maior. Então o início da semana a gente deu uma atençãozinha especial à recuperação física desses atletas, né? A preparação é mental, é física, é técnica, é tática, né? São os ajustes finais, né? A sintonia fina de um grupo que vem jogando, né, junto há um bom tempo. E é importante a gente frisar aqui que tudo isso aconteceu em relação ao resultado esportivo, porque eles confiaram
nas nossas informações e no nosso conceito de jogo, né? E para que isso aconteça, a atitude deles também foi fundamental para que isso tudo acontecesse. Eu não me lembro de um Brasil tão agressivo, eu não me lembro de um futebol tão vistoso, eu não me lembro de um time que ele faz o primeiro gol e ele automaticamente, a ideia é fazer o segundo, é fazer o terceiro, é jogar para frente, é jogar no campo adversário. E para isso acontecer, você tem que ter um time corajoso. Corajoso. Não é fácil. A gente vê futebol diariamente, né? Então, assim, para você se expor dessa maneira, a atitude, a coragem desse grupo foi fundamental. Porque senão, a ideia do treinador, se não for executada dentro de campo, não adianta de nada. Então, desde a nossa chegada, assim, a recepção que eles tiveram com a gente, o ambiente que a gente criou hoje dentro do Brasil é fantástico. A gente tem vontade de vir trabalhar, a gente tem vontade de estar aqui. E esses atletas também, pelo comportamento deles, também nos diz isso, né? Então isso é um conjunto de coisas. Não tem como separar nada nesse momento, né? Espero que a gente possa levar isso para o jogo de domingo. Um jogo difícil, um jogo complicado, mas que a gente tem possibilidade, e já mostrou isso, que a gente pode ter êxito nesse jogo. Boa tarde, Caneato. Prazer falar contigo. Essa semana tu ganhasse mais uma opção, que foi o Milar, né? Tá inscrito agora, tu pode contar com ele. Ele é um jovem, não tem experiência profissional ainda, mas já conversaste com ele sobre essa primeira experiência, sobre contar com ele num jogo tão importante, e aonde que tu pode utilizá-lo no campo ali, se ele entrar? Precisa ter muita calma nessa hora, muita cautela em relação ao Milar, né? Ele é um jovem, é um jogador que não vinha jogando, ele precisa ainda adquirir um pouco mais de maturidade, ele precisa ainda ter uma minutagem maior. Esse jogo de domingo é um jogo que não dá para arriscar, não dá para fazer sem invencionista, entendeu? Então muita calma. O Milan no momento certo ele vai ser utilizado, entendeu? Agora eu tenho outros jogadores que estão na fila, assim, procurando um espaço, né? Cito vários deles aí. Lisandro, que está entrando muito bem, que está procurando um lugar no time, Charopem, Danilo ou Pizzi, que é difícil até escolher quem inicia o jogo, porque os dois estão muito bem, né? Maurício cresceu de produção, Rafael vem se tornando um jogador importante, Lucão vem fazendo um gol por partida, né? Guimarães vem dando assistência, trabalhando tanto ofensivamente como defensivamente. Então, assim, ó, a gente tem coisas agora, eu acho que mais direcionadas para falar do que o momento do menino, né? Eu acho que automaticamente ele já tá tendo um ganho enorme estando nesse grupo, né? Então eu acho que ele vai evoluir, vai crescer, mas tudo no seu tempo. Professor, tudo bem? Boa tarde, mais uma vez, prazer em falar com o amigo. Ô Caranhato, esse confronto, né, evidentemente, tem um jeito peculiar, né, diferente, dá para se dizer assim, porque marca um confronto entre o Brasil, né, contra a equipe do Concórdia, que tem no comando o ex-treinador do Brasil, né, que estava aqui antes de ti no trabalho, que é o Alessandro Telles. E é um treinador que evidentemente conhece, né, os jogadores, a maioria veio sob indicação dele, enfim, e tal, com a aval dele, e conhece toda a mecânica, a movimentação dos atletas. Por causa disso, de certa forma, isso também pode atrapalhar dentro de campo, por ele ser um treinador que conhece os teus jogadores, e como é que também, já aproveitando o gancho, que deve ser a estratégia adotada tua para tentar passar por cima desse fator, se pode ser que prejudicial ou não, e como o teu time pretende ser armado aí diante para esse confronto aí? Em relação aos atletas, eles têm um discernimento bem claro em relação ao que significa enfrentar o ex-treinador, né? Futebol, indas e vindas, acontece todo dia, todo dia. Em relação a conhecer perfil e característica, o futebol ele é tão estudado que hoje não tem mais segredo para ninguém. Há estratégias, né? Há jeitos de jogar diferente, há algumas alterações e ajustes para você jogar com o adversário seguinte, mas essa questão de conhecimento, ela facilita só na questão técnica individual. Quando se parte para o coletivo, e o futebol é coletivo, ele é compartilhado com 11 jogadores, tudo pode mudar em questão de um jogo, de 2 jogos, vai depender muito do enfrentamento, né?
O ex-treinador passou por aqui, fez um belo trabalho, né? Montou uma equipe ou indicou alguns jogadores que estão nela até o momento. A gente respeita o profissional que está do outro lado, mas hoje eu prefiro valorizar o trabalho que está sendo feito aqui, os jogadores que aqui estão, e tenho certeza que eles vão saber diferenciar muito bem essa situação de ter trabalhado com um antigo treinador, né? Professor, como foi falado no início aqui, né, quando tu chegou, o Brasil estava na última colocação. No atual momento, o Brasil é o terceiro colocado deste grupo. No teu comando são 5 partidas, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Queria que tu falasse também um pouco como é que tu destaca o teu trabalho até aqui no momento no Brasil, se tu acha que esse bom trabalho até aqui se deve também aos jogadores terem pegado rápido esse teu estilo de jogo, um estilo onde o Brasil joga mais com a bola e é mais ofensivo. Até nisso pode-se dizer esse nível, esse salto de gols, né, que o Brasil teve em 5 jogos? Na verdade, extremamente positivo, assim, em questão de resultado esportivo e eu acho que andam junto, assim, além do resultado esportivo, o comportamento deles dentro do campo, né, com essa nova ideia de jogo. Agora, tudo isso é possível porque eles, em algum momento, aceitaram essas informações, essa ideia, esse conceito de jogar e tiveram coragem para fazer, para executar esse plano de jogo dentro do campo, né? Porque ele é muito difícil, porque você corre risco toda hora, né? Você em algum momento você precisa estar muito encaixado dentro do campo, porque você acaba colocando mais jogadores na parte da frente, né? Mais jogadores próximos à área. Eu vou dar aqui não deveria nem estar falando isso, que é uma parte mais específica, tática. A gente pega hoje o último terço do jogo do Brasil, quando a bola está na linha de fundo, tem 5 jogadores dentro da área. É difícil encontrar no futebol brasileiro isso. Olha, poucos tem. Mas para isso, os zagueiros, os volantes, eles precisam estar dentro do campo adversário. Então a gente tenta encurtar o campo de ação do adversário, tentar diminuir o tempo. Quando você diminui o tempo de tomar a decisão do adversário, tu leva uma grande vantagem. Eu sempre falo que lá dos primórdios do futebol, isso o Cruyff dizia, se a bola estiver mais perto da área e do gol adversário, tua equipe tem uma possibilidade maior de fazer gols, né? Agora, futebol ele é um cobertor curto, você tem que correr risco. Às vezes os nossos zagueiros ficam de mano lá atrás, né? O nosso goleiro trabalha à frente da área, né? Ele trabalha às vezes como uma cobertura mais adiantada, enfim, coragem, e aí o resultado desportivo ele vai te passando essa confiança também, né? Você vai ganhando jogos, opa, isso é bom também, você vai fazendo gols. O Lucão, que não vinha fazendo gols, vem fazendo gol por jogo. Uma equipe que fazia poucos gols, hoje tem uma média quase de 3 gols. Algo aconteceu, né? O futebol, coincidência acontece em um jogo. Quando é 5, 6, 7, 10 jogos, já não é mais coincidência, não é mais uma coisa aleatória, é algo que vem sendo construído ao longo do tempo, entendeu? Eu sempre cito que para a gente vencer dessa maneira, a gente tem que jogar sempre no limite. Se a gente não jogar no limite, a gente fica fragilizado. Então, assim, os 11 jogadores que entram em campo, do goleiro ao último, o jogador mais adiantado, ele precisa executar e não pode, em momento algum, colocar em desconfiança aquilo que ele vem fazendo. Aí a coisa acontece como ela vem acontecendo. O Concórdia vem numa sequência negativa, né? São 5 jogos sem vencer e o empate pode ser que não sirva para eles, né? Então dá para projetar um jogo mais aberto, de repente, um jogo com os 2 times atacando bastante? Eu vejo que sim, até pelo perfil do treinador, né? Tem um perfil também de gostar de jogar, de ser ofensivo. Vai ser um jogo estudado, cara. Final de competição, jogos decisivos, às vezes você vai até abrir mão um pouco da qualidade técnica e vai ter que competir por todas as bolas, né? Esses duelos individuais, duelos coletivos. E é um jogo diferente. É um jogo diferente porque não tem outro jogo depois do domingo. Ou você consegue pontuar, ou você consegue o resultado, ou você fica fora da competição, né? Dos jogos anteriores você sempre tinha uma margem de erro, né? O próximo você pode ir lá e confirmar, agora já não mais. Agora, a gente precisa ter equilíbrio, ter tranquilidade, porque o cenário foi se mudando, ele foi se alterando durante a competição e o cenário foi ficando bom para o Brasil. O cenário hoje é muito bom. Agora, o futebol ele é muito dinâmico.
O cenário hoje é muito bom, né? Só que você precisa validar isso aí no domingo. Aí, a partir de domingo, você validando, aí tem uma outra competição pela frente. Professor, para encerrar na minha parte aqui, eu queria que tu falasse um pouco da tua produção ofensiva, né, da tua equipe, né? A gente tem visto que o Brasil, pelo menos no teu comando, né, conseguiu goleada em cima do Avenida, né, que é uma grande equipe também, né, tem feito gols fora de casa, os resultados estão vindo, como o colega falou, que são 3 vitórias no teu comando, enfim. Queria que tu analisasse, né, por onde tem passado, claro, é coletivo, né? Todo mundo acho que tá em alta, tá bem aqui no Brasil, mas por onde vem passando, né, essa mudança mecânica que tem dado certo, né, de tantos gols, o Brasil sendo uma equipe agressiva, né, e conseguindo se sair bem em relação a isso? Na verdade, para simplificar, a gente ataca marcando, né? Eu sempre vejo o futebol dessa forma: quem ataca bem, defende bem, porque automaticamente você está dentro do campo adversário. E aí, você, às vezes, sobrecarregar a linha do meio do adversário, pesar a última linha defensiva do adversário. Para isso, existem movimentações, né? Que a bola tem que chegar em certas zonas do campo para que a gente possa agredir com um pouquinho mais de lucidez. Escolher a característica do jogador certo para conseguir colocá-los numa zona de campo que eles possam produzir mais. É um conjunto de coisas, né, que possibilitam um time ser muito ofensivo. E assim, eu não podia deixar de falar aqui que o jogo que a gente fez menos gols talvez foi o jogo que a gente mais criou, que foi contra o Cianorte. É uma pena, né? Até no dia seguinte você reunir os atletas e você comentar em cima de uma derrota como aquela. Nós tivemos 9 finalizações no primeiro tempo e 4 assim, dentro da área ou dentro da pequena área, que a gente poderia converter em gol, né? Então, a gente vem criando muito. A nossa confiança hoje, ela passa muito por isso. Nosso time produz muito, né? Produz muito. Em alguns momentos a gente precisa ser um pouquinho mais eficiente. Lá contra o Barra, com 5 minutos de jogo, nós tivemos 2 chances. E essa bola precisa entrar, porque a gente possa ter uma tranquilidade maior dentro do jogo. Bom, vamos reforçar mais uma vez, a partir de agora, o torcedor Chavante, ele vai comprar o seu ingresso a R$30. Tá bem, pessoal? Aquela promoção de R$20 com ingresso não perecível foi até meio-dia e a direção atendeu o pedido do torcedor Chavante. R$30 o ingresso, inclusive no dia do jogo. Marcelo, para a gente fechar a nossa coletiva, agradecendo já a presença dos companheiros de imprensa, domingo é a Baixada lotada, né? Exatamente. Foi uma das coisas que eu imaginei quando eu vim para o Brasil, né? Ver o Bento Freitas lotado. E eu acredito que domingo eu vou ver isso. A torcida do Brasil sempre foi um diferencial, assim, e ela não pode deixar de ser, né? Nesse momento decisivo, a gente precisa do estádio cheio, a gente precisa dessa energia que vem da arquibancada, porque a gente consegue potencializar os jogadores e eu tenho certeza que a gente vai fazer de tudo mesmo, né? Vai se comprometer com essa responsabilidade de fazer um bom espetáculo e daqui a pouco entregar uma classificação a essa torcida que merece tanto.